a gente tá... O nosso público é inteligente, o nosso público lê Valete, que não é uma publicação muito fácil. E ontem eu tava fazendo live na Twitch com o pessoal, jogando, e a gente entrou num Spaces de uns bolsonaristas que apoiam o Kim, que tava nessa onda de cancelar o Kim, sabe? Cara, assim, a gente tá com o papo errado. Nós estamos com o papo errado? Exato. A gente tá falando aí teses e não sei o que, política séria. Eles estavam falando de alienígena patriota. Estavam falando que o Xandão e o Lula são sósias. Que os caminhoneiros estão parando. São sósias? São sósias. São sósias. Mas eles são tão diferentes, como é que eles podem ser sósias? Sim, e... que os caminhoneiros estão parando e os militares estão já mapeando tudo pro golpe acontecer. Mas é real que eles estão falando isso? Sim. Cara, e gente... Eram os oradores lá que estavam falando isso, as pessoas mais sérias. E gente que mora lá em Miami, umas senhoras, dá pra ver que, assim... eu vi alguns perfis, são, assim, ricos. Pessoas ricas, bem informadas, tratando desse tipo de coisa. Bomba atômica, o EPT vai jogar uma bomba atômica. Uma bomba atômica, literalmente? Sim. Aonde que vai jogar bomba atômica? Brasil, não sei, eu acho que no Brasil. E vocês viram que ninguém mais fala do Césio de Goiânia? Tá tudo interligado. Fukushima. Não, entrou Fukushima no meio. Cara, papo de maluco. Como que a gente vai chegar nessa gente, Ricardo Almeida? Não vai chegar, até porque a gente não deve chegar nessa gente. Quem deve chegar nessa gente é o manicômio. Essas pessoas precisam ser internadas no manicômio. Elas estão completamente loucas. Mas assim, sem sacanear os louquinhos, tentando falar um pouco, de forma um pouco mais compreensível, pra mim tudo isso aí, cara, é uma tragédia anunciada há muito tempo, né? Desde antes do MBL existir, que eu já tinha a ideia de que isso iria acontecer. Por quê? Porque, assim, muito das informações que a direita foi veiculando ao longo do tempo eram informações completamente ensandecidas, cara. Havia, já naquela época, não sei se você deve lembrar disso, na época do impeachment, que uma mulher ficou completamente histérica, aí ela viu a bandeira do Japão, aí tinha a bola vermelha, comunismo, Japão comunista. Não foi a própria Carla Zambelli? Não, a Carla Zambelli falou a Carla Zambelli fez uma coisa parecida que eu não lembro o que. Estátua da Liberdade, alguma coisa a ver com a da van. Era a Havana, ela participou disso sim. Mas rolou isso, foi uma mulher... Porque a Carla Zambelli, ela não é maluca. A Carla Zambelli é uma oportunista fingidora, né? Ela faz as coisas ali de caso pensado, atiçando a paranoia das pessoas. Esse é o problema da direita que eu queria chegar. Tem uma galera grande que usa as redes sociais, são pessoas muito grandes na rede social, pra ficar cutucando a mente de pessoas que têm uma mentalidade frágil. Então eles vão alimentando a paranoia, alimentando a loucura dessas pessoas. E as pessoas vão entrando nisso. Elas entram nisso e elas vão ficando malucas. Veja, não é uma distância tão grande que existe entre você achar que qualquer coisa é o comunismo, que a bandeira do Japão é o comunismo, e daí você chegar nos ETs patriotas, nos superiores ascensionais, em Ashta Shira, nas conspirações que Bolsonaro... Eu ouvi isso de um artista famoso na Bahia, um artista do Carnaval de Salvador, famosíssimo, que virou bolsonarista. Ele disse que o Bolsonaro era uma espécie de iluminado, era um dos grandes iluminados do mundo, acima das figuras, sabe, avatáricas no mundo, o cara, um mensageiro de Deus praticamente, e que ele havia sido enviado para o Brasil, porque, note só, porque no Brasil você tinha você tem um triângulo no Brasil, ali na região de Brasília, que é um triângulo abençoado, que congrega energias poderosíssimas, energias espirituais poderosíssimas, e essas energias se manifestaram na presença do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro é um enviado dessas energias. Eu acredito. Do Brasil. Isso combina com o que a Dirce disse. Eu ouvi de uma artista famoso. Eu sei. Essa Dirce... Cujo nome eu não vou dizer aqui. Tá, não fale. Mas assim, essa Dirce estava ontem na chamada. A Dirce mora em Miami. Ela tem um perfil bloqueado pelo Alexandre de Moraes. E ela disse que esteve com o Bolsonaro 3 vezes e o Bolsonaro profetizou. Mas como ela tem o perfil bloqueado e ela tá conversando? Mas ela consegue, pelo Space consegue. Bolsonaro profetizou. E ela começou, eu tava jogando e eu não consegui ouvir. Eu ouvi alguma das profecias. Uma que ele teria muitas facadas pelas costas. Ela falava de uma forma como se ele fosse um profeta. Essas pessoas têm... Outra coisa preocupante.
essas pessoas têm o Nicolas também como uma figura parecida com o Bolsonaro. Mas ele é um profeta menor, né? O Bolsonaro é Moisés, o Nicolas é um Amós, um Isaías. Mas ele seria o próximo, assim, o Nicolas, essas pessoas todas... Assim, dá pra entender a votação do Nicolas com esses doidinhos. Cara, assim... O que eu vou comentar, né? Eu tô falando... de Brasília. Não, essas crenças conspiratórias que a direita foi lançando no debate público enlouqueceram as pessoas. As pessoas ficaram simplesmente malucas. Elas estão doidas e foram entrando na loucura. E tem outro detalhe também. Quando você tem uma posição muito antissistema, imagine, esses caras são muito antissistema. Então eles veem as garras do sistema se estendendo em tudo que é lugar. Então os caras veem o sistema político, o sistema jurídico, o sistema global. Os caras estão vendo aí o sistema o tempo todo. Quando você tem uma postura muito antissistema, qual é assim, o que você faz diante de crenças comuns? Você nega essas crenças. Você passa a negar as crenças comuns. Então, se todo mundo diz que a Terra é redonda e o grande sistema global da ordem, né, diz que a Terra é redonda, né, instituições como a NASA, o governo americano, o PT, dizem a Terra é redonda. Qual é a sua postura? Não, a Terra não deve ser redonda. Por quê? Porque esses caras mentem em tudo, todo o sistema vive mentindo pra mim, então se ele fala que a Terra é redonda, não deve ser redonda. Eu não acredito na NASA, eu não vou acreditar nisso. Na NASA, esquece isso. E essa lógica, ela vai entrando em todas as áreas, cara. Todas as áreas. Por quê? Porque você tá vivendo um mundo... Veja, a mentalidade das pessoas... Eu tô vivendo nesse mundo. Eu não acredito em nada que tá aqui. Eu não acredito nas igrejas... Nas igrejas tudo bem, eu acredito. Né? Mas eu não acredito... Eles não acreditam nas igrejas também, não. Então, eu não acredito nas igrejas constituídas. Eu não acredito na universidade, né? Na academia. Não acredito. Tudo isso é coisa de maconheiro, de safado, de maluco, de esquerdista pederasta. Não acredito nisso. Não acredito em todos os outros políticos. Não acredito nas instituições, né, vigentes do conhecimento. Não acredito nos bancos. Não acredito em nada disso. Tudo isso aqui é mentira. Todas as instituições aqui são mentirosas. O que eu vou acreditar? Eu vou acreditar naquele círculo de pessoas, de poucas pessoas seletas que viram a verdade. E há nesse processo de acreditar nessas poucas coisas algo que mexe muito com o ego das pessoas. Que é a noção de que ela tem um acesso privilegiado à verdade. Ou seja, todo mundo está na obscuridade, todo mundo está nas trevas. Eu vejo a luz, eu sei a verdade. Todo mundo acha que Bolsonaro fez um mau governo ou que Bolsonaro não soube o que fazer. Não, eu sei a verdade. Bolsonaro é um homem espiritual que recebeu facadas nas costas. Não é, o que vocês veem como fracasso não é fracasso. O que vocês veem como fracasso é uma lição para todos nós. E aí o cara vai entrando nisso. Nossa. Então esse é o problema, cara. E quanto mais ele entra nisso, mais ele acredita que ele é especial. Porque justamente o fato de todo mundo dizer você tá maluco, não tem nada a ver, você tá fora da realidade. E obviamente essas pessoas ouvem isso. Inclusive dos seus parentes que não estão... Né, que não estão cracudos de bolsonarismo. Essa Dirce que você citou, ela deve ter, sei lá, filhos, sobrinhos. Ela mora com o filho dela nos Estados Unidos. Mas ela deve ter outros parentes que não estão nessa pegada. E que devem dizer, pô, minha tia tá ficando maluca, não sei o quê, não tem nada a ver. Ela vai vir pro Brasil. Só que ela é cidadã americana, então por isso que ela tá protegida do Xandão. Porque o Xandão, se prender ela, vai causar um incidente diplomático com os Estados Unidos. Ela acha que vai causar um incidente diplomático com os Estados Unidos. Ou seja, o quão ela é especial. Eles se acham muito especiais. É que se você falou ego, todas essas pessoas se acham iluminadas. Muitas pessoas idosas? Sim, todas idosas. Aí eu vou falar o terceiro fator. Que eu falei dois, vou falar o terceiro. A questão dos idosos. Os idosos, no mundo e no Brasil, cara. Hoje em dia, você ser uma pessoa idosa, uma pessoa velha, é difícil. Por quê? Porque a gente está vivendo uma época que não dá atenção para os mais velhos. Em todos os tempos antigos, o ser mais velho significava ser um sábio. Então, mas hoje em dia não é. Não, mas veja, havia na sociedade a expectativa de que as pessoas idosas elas pudessem contribuir com a sabedoria. Então, por quê? Porque ela atravessou muitas coisas, acumulou
né, uma grande dose de experiência numa série de fatos da vida, de circunstâncias da vida, enfrentou essas circunstâncias. As suas paixões, seja aquela energia de juventude, né, de se engajar, de estar apaixonado, de sofrer e tal, se dissipou, diminuiu muito, então a pessoa está mais plácida, ela se tornou mais apta à contemplação. Então ela tem, o velho, a experiência da vida, mais a aptidão para a contemplação. É essa a situação do velho. Então ele pode dizer, ele pode ser sábio, ele pode conduzir a sociedade. Isso sempre foi. Em todas as sociedades antigas era mais ou menos assim. Você tinha aqueles conselhos de anciões. Algumas dessas sociedades, inclusive, eram governadas por pessoas velhas. E era assim que a coisa se configurava. Na nossa sociedade não é assim. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela enfatiza o valor do jovem. Então tudo é para o jovem. E isso no próprio MBL. Né? Uma das propagandas do MBL é, não, o movimento é um movimento de jovens. Você tem jovens estrelando. Você tem jovens estrelando. O Kim Kataguiri começou com 18 anos. O Holliday também com 18 anos. Eram as jovens lideranças. São jovens, é a militância jovem. A galera de 18, 19, 22, 25 é o jovem. Então, toda a sociedade ela está voltada para o jovem. O jovem é o futuro. O jovem que critica a geração antiga dos pais. O jovem faz uma crítica civilizacional a tudo que é velho, a tudo que é desgastado, a tudo que é gasto. Até nossos nomes que não são jovens é meio que são simulacro de jovem. Tipo Renan e Arthur, que não são jovens. Estão chegando nos 40. Eu tenho 35. Eles têm um jeito de joviar. Não, eu não tenho jeito de joviar. Não, você não. Eu não tenho jeito Mas você é o único que não. Mas eles têm um jeito de joviar. Pois é, então tudo é voltado para o jovem. Isso no mundo todo, no Brasil. Aí o que rola com os velhos? Eles ficam, assim, sem lugar. Né? Eles ficam sem atenção. Ninguém dá atenção pro velho. Você aí que tá assistindo, quanto você dá atenção pra sua avó? Pra sua tia mais velha? Pra, sei lá, sua mãe que tenha 70, 75, 80 anos? Você ouve essas pessoas. Você acha que o problema, então, um dos problemas é a solidão do idoso? Mas lógico que é. Claro que é. Assim, não é gratuito que sejam tantos velhos a participar desse tipo de coisa. Claro, tem um arcabouço conservador também. Então é natural que as gerações mais antigas sejam um pouco mais conservadoras que as nossas. Mas não é só isso. É a questão da solidão. O velho fica lá sozinho. Então quando ele entra... A teoria também do Renan, também que contribui, é que é dessa geração que tentou mudar e falhou, né? É uma geração que... É a geração da Constituição de 88, dos caras pintadas. É essa geração que falhou também numa construção do que... Não, eu concordo, mas eu acho que esse fator é menor. Eu acho que esse fator... Eu acho que ele é importante, mas não acho que é tão importante. Eu acho que a solidão do velhinho é mais importante. O fato dele se sentir pertencendo a alguma coisa que é grandiosa, ele ter os amigos dele que estão ali, ele ter aquele círculo de confirmadores das suas crenças. E, por exemplo, a minha tia é bolsonarista. Ela não chega à loucura de VTs, enfim, ela não chega a esse ponto. Mas ela se alimenta muito de fake news. Tem várias fake news. Inclusive, às vezes ela me mostra. E isso aqui, Ricardo, é verdade? Aí eu olho. Assim, em 1 segundo eu identifico que o negócio é fake. Eu identifico muito rápido. Em 5 segundos eu identifico. Oh, minha tia, isso aqui não é verdade. Mas ela não consegue fazer. Faz sentido. O próprio Kim Paim, que é o... e ela se sente representada por essas pessoas. O próprio Kim Paim, que é a pessoa que dá missão para essas pessoas, fala muito das tias. Aqui as tias dos tios do Zap. E você vai ver o público deles. Os comentários todo mundo é tia e tio do Zap. Ele dá atenção para as tias. Eles se sentem parte de algo maior, né? Atacar o Kim Kataguiri é parte de algo maior. É um grande plano de resistência civilizacional, ao comunismo e tudo atacar mais. o Kim Kataguiri. Exatamente. Então é isso. Esse é o terceiro fator. A galera entrou. É muito triste. Eu acho muito triste. Uma das coisas que me deixa com mais raiva dessa retórica bolsonarista é justamente esse sequestro das consciências dos idosos. Eu acho isso uma grande sacanagem. Porque eu vejo a malícia que se esconde, né, nos gestos desse pessoal que seduz os velhos. Porque eles seduzem os velhos. Eles se aproximam dos velhos quase como maníacos se aproximam de crianças. Nossa, é uma pesado, coisa mas é verdade. É verdade. Eles seduzem os idosos, ficam inoculando um monte de mentiras na cabeça de pessoas que, pessoas que são incapazes, são mais suscetíveis por conta geracional, de não entender como funciona aplicativos, WhatsApp, eles não entendem direito.
Uma pessoa que tem 70, 80 anos, 60 anos, não entende direito, em regra, o funcionamento do Instagram, do WhatsApp, o funcionamento da internet. Porque são pessoas que tiveram toda a sua consciência madura formada num período que não tinha internet. Então as pessoas não viram a internet, elas viram a internet já bem depois, cara. É diferente, a relação que tem com a internet é outra. Do mesmo jeito que as gerações mais jovens também têm uma relação completamente diferente da minha. Por exemplo, eu estou exatamente, a minha geração, a minha, do Renan, do Arthur, do Júnior, é uma geração intermediária. A gente nem é velho a ponto de ter visto a internet só quando a gente já era maduro ou idoso. Não. Então a gente viu que a internet, a gente é capaz de lidar com fake news e coisas da internet, a gente consegue distinguir, e não só porque nós trabalhamos com isso, mas por causa da geração. A geração de 30, 40 anos consegue fazer isso. Né? A gente tem isso, mas ao mesmo tempo nós temos outras referências. Por exemplo, a gente sabe que é uma enciclopédia física. Você tinha que ir quando você tinha um trabalho de escola, para quem é jovem, você tinha que ir na biblioteca pública ou na biblioteca grande que tinha as enciclopédias. Tinha aquela enciclopédia britânica que era gigantesca. Gigante. Aqui no Brasil tinha a Barça. A Barça. Barça. E você precisava buscar os termos e fazer uma pesquisa, assim, de verdade. Hoje o ChatGPT faz o trabalho para você. Não, né? Escute só. Aí eu falei com uma aluna da academia, que é coordenadora, inclusive. A menina jovem, ela deve ter 16 anos. Sobre enciclopédia. Ela, o que é uma enciclopédia? Nossa. Ela não sabia o que era, ela não tinha a menor ideia. Aí eu expliquei como as pessoas faziam. Olha só, eu expliquei. Não, enciclopédia, o negócio tem os verbetes de A a Z, os livros, aí você vai lá e pesquisa. Aí ela ficou, o quê? Vocês faziam isso? Na época de vocês? Aí eu falei, tipo, vocês velhos faziam isso? Porque eu não sei o que é isso. Há pouco tempo também, não é muito tempo. Mas perdeu a referência. Por quê? Porque essa geração 16, 15, 17, é uma geração que começou a vida já tendo internet. A pessoa nasceu, já tinha internet. Ou seja, acabou a ideia de você ir numa biblioteca e fazer uma pesquisa com livros. A não ser que seja uma coisa muito específica. Numa área que realmente é muito remota e daí você tem muita dificuldade de achar na internet, que é bem difícil de acontecer. É mais fácil até se achar na internet do que achar nos livros. Mas assim, é uma geração que tem outra relação com as coisas. É uma geração que tem outra relação com as redes sociais.